Vamos conversar aqui ao vivo, nosso assunto hoje do dia, que a gente vai falar da morte repentina do empresário e influenciador Henrique Madeirite, aos 50 anos, muito novo, né? Todo mundo ficou chocado, seguidores, amigos. Nas redes sociais, o Madeirite tinha mais de 2 milhões de seguidores e, segundo a família, ele partiu de forma inesperada, não deu nenhum sinal, estava super bem, inclusive tinha gravado vídeos poucas horas antes de sofrer um infarto fulminante. Esse caso acende um alerta, gente. O infarto, muitas vezes, ele não avisa. Pode acontecer até em quem parece saudável, ativo, e você fala, poxa, aquela pessoa fazia academia, praticava esportes, como que isso foi acontecer? Né? E a gente viu ali na outra foto que o Madeirite tinha um sinal na orelha. A gente tem visto muito essa repercussão na internet. A marca de Frank, né, ou Frank. E tem gente falando que esse sinal pode indicar problemas cardíacos. Será que isso é verdade? Ali, ó, um risquinho na orelha. Vamos conversar com quem entende, vamos aproveitar essa oportunidade para a gente tirar nossas dúvidas. Diogo Barreto, doutor, bem-vindo, médico cardiologista, coordenador da cardiologia do Hospital Evangélico de Vila Velha. Bom dia. Bom dia, Bruna. Primeiro, meus sinceros sentimentos a toda a família, amigos e seguidores. É uma pessoa muito feliz, todo mundo ouviu os comentários, conhece pessoas próximas da família, que era uma pessoa muito feliz, fazia muito lá pelas cidades que ele morava, cidades em volta do interior de Minas. Pois é. E aí, quando a gente vê o Henrique, tinha gravado um vídeo ali poucas horas antes, tomando a cervejinha dele, como era de costume, feliz, alegre, aparentemente estava sem sinal nenhum que indicasse alguma coisa. Infarto fulminante. O que é o infarto fulminante na prática, doutor Diogo? Vamos lá, para a gente entender. Primeiro, só para falar para a população que é uma conta que chega, né? De uma doença que às vezes não diagnosticada, uma somatória de doenças, né? Pressão alta, colesterol alto, ao longo dos anos, e aí vai uma gordura, uma placa de gordura, ela salta e entope uma artéria do coração. Então, aquela gordurinha ali não aparece do dia para a noite, ela geralmente é ao longo dos anos. E vem através de doenças, ela forma através de doenças silenciosas. Quem tem colesterol alto não tem sintomas, né? Quem tem pressão alta também é outra doença silenciosa. Às vezes até o diabetes, às vezes pode ter. É engraçado você ter citado o sinal de Frank, é um sinal semiológico do exame físico fantástico, né? Descrito por o médico Dr. Frank na década de 70. Ele mostra ali, algumas fisiopatologias tentam explicar que é esse sulco longitudinal, principalmente quando ele é bilateral, contendo as duas orelhas, ele pode indicar doença mesmo, ali, microvascular, que sugere doenças relacionadas ao colesterol alto e realmente tem a correlação. Não quer dizer, eu olhei no espelho e tenho um sinal de Frank, estou desesperado. Porque eu já estou apavorada e eu saio olhando a orelha de todo mundo. Não sinal, é bem assim. Não é um sinal semiológico. Se tiver, nada mais do que buscar avaliar, fazer o check-up mesmo. Porque, como falei, o colesterol não tem sintoma, não dá sintomas, né? E só tem jeito, às vezes, de fazer o diagnóstico de colesterol alto dosando, durante o check-up. Muitas vezes, pessoas, é muito comum, eu falo sempre isso, é muito comum, a pessoa chega, fala, nunca tinha procurado um médico, nunca precisei tomar um medicamento, infartei. Eu falei, pois é, exatamente por isso. Às vezes, se a gente tivesse feito a prevenção, não teria chegado até ali. Então, que fica aí o recado de a gente procurar fazer os diagnósticos precoces para que o infarto é o último evento e às vezes pode ser o último e o primeiro, né? O primeiro evento da doença cardiovascular manifesta, a pessoa não sentia nada, tinha ali, e o infarto pode ser, na verdade, existe uma frase da diretriz que eu venho repetindo ela, e é verdade, 40% a 60%, metade das mortes ocorre na primeira hora do infarto e 80% nas primeiras 24 horas do infarto. Então, o infarto mata. Então, a gente é a doença que mais mata mais que câncer. A doença cardiovascular mata mais que câncer. Então, a gente tem que fazer, e a melhor maneira é a prevenção. Pois é, você fala aí dessas primeiras 24 horas, né? Tem muita gente que relata dormência nos braços, e a gente fala daqueles sintomas clássicos. Dor no estômago, às vezes a pessoa passei a noite com uma azia, quando foi ver, estava infartando. Quais são os sinais clássicos que se a pessoa está tendo, fala, liga o alerta? Eu quero só chamar a atenção, eu não vou falar dos sinais clássicos, né? Que é a dor no peito, geralmente queimação, em aperto, que irradia, que pode vir para o braço esquerdo, ou para a mandíbula, ou às vezes para o estômago. Mas lembrar que
um terço, 30% das pessoas não tem esses sinais. Sente nada, né, doutor? Às vezes pode ser um mal-estar, uma sudorese, aparece do nada, ou um cansaço. Às vezes faz uma alimentação mais copiosa, um prato daquele pesado, e sente ali, e às vezes é da indigestão. Não, às vezes é um infarto. Então, assim, na dúvida, eu falo que sintomas, está na dúvida, procura atendimento médico. Sair um pouco ali dos sintomas habituais, procura atendimento médico, que pode ser um infarto mesmo. Tem algum grupo que está mais suscetível a ter infarto? Existem, né? A partir dos 35 anos... 35, doutor? Meu Deus, achei que você ia falar mais para frente. Não, a partir dos 35 anos, a principal causa de morte é doença isquêmica do coração. Nossa. Então, a partir dos 35 anos, e aí a gente coloca principalmente que as pessoas que têm doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, ou têm mais hábitos de vida, como sedentarismo, né? Sedentarismo é colocado como CID, como uma doença, né? Existe um Código Internacional para o Sedentarismo, então é uma doença, e a gente coloca também aí, principalmente o tabagismo, né? O estilo de vida de uma maneira geral, né? A gente observa que parece que mais homens têm infarto do que mulheres. Isso é uma percepção certa ou não? Não, até que não. Na verdade, levemente, depende da faixa etária. Porque a mulher tem a parte, durante o ciclo menstrual, né, a fase reprodutiva, ela tem o estrogênio que protege a pressão e o colesterol. Só que a partir da pós-menopausa se iguala. Então, às vezes, aquela faixa etária mais cedo, antes da menopausa, a gente tem ainda prevalência de homem. Mas a partir daí é igual a ambos os sexos. Igual. Vamos colocar o Roberto Passos aqui, doutor Diogo, morador de Vitória, nessa conversa, que é o seguinte: aos 60 anos ele sofreu um infarto. Claro que ele não esperava, né? Praticava ali a caminhada dele, matinal, tinha bons hábitos, mas e por isso mesmo ele ficou ainda muito surpreso. Tinha vida regrada, fazia dieta. Ele gravou um vídeo pra gente com um depoimento dele. Vamos ver o que o Roberto falou. Aos 60 anos, eu sofri um infarto. Eu senti alguns sintomas, mas não dei muita atenção. Estava correndo, faço esporte todos os dias, de segunda a segunda. Senti algumas dores, uma falta de ar e não dei importância para isso. E chegou um belo dia, aconteceu o pior. Fui parar no hospital evangélico, minha salvação, que eu fui super bem atendido. Tive de colocar um stand e ainda fiquei com 2 veias entupidas de 60% que não coloca o stand. Mas a outra principal estava 90%. Foi essa aí que eu botei o stand. E nesse problema todo, eu tenho um histórico familiar, né? De pai, mãe, meus irmãos. Então é um negócio complicado. Isso é hereditário, né? E acabou me afetando. Aquilo que eu falei, um esportista, não esperava por esse momento e aconteceu. Então, o conselho que eu tenho é: se cuidem, se cuidem. Se cuidem, porque eu, nos meus 60 anos, não esperava por isso. E correndo, normal, sempre fiz minha dieta, enfim, sempre me cuidei e acabei sofrendo esse infarto. Roberto, ainda bem que ficou tudo bem, né? Saúde para você. Quando ele fala do histórico familiar, isso chama atenção, né? Quem tem histórico familiar, de que grau, assim? É o pai, é um avô ou não? Meu tio tem, não preciso me preocupar. Como é que é essa relação, doutor? Geralmente a relação é de parentes primeiro grau. E quanto mais precoce o parente teve, acende mais alerta. Né? Principalmente para homens menor que 55 anos e mulher menor que 60. Né? Minha mãe teve com 50 anos, acende o alerta. E quanto mais a população, a gente rastreia. A principal causa, né, dessa herança genética familiar é o hipercolesterolemia familiar, que é o colesterol alto. E como falei, não dá. O Roberto fazia o tripé ali da alimentação saudável e a atividade física. E isso protege muito o coração. Mas isso não exclui de outras coisas. Sim. Às vezes ele tinha ali um colesterol que não era conhecido e agora, né, recebeu tratamento adequado e vai continuar tratando, né, a doença para que não tenha novo evento. A gente faz a prevenção agora que já teve o evento, é o secundário, que não tem novo evento. Doutor, quem tem entre 40 e 50 anos, está assistindo a gente, se sente bem pra caramba, assim como o Roberto. É ativo, nunca teve nenhum sinal, não tem histórico familiar. Tá na hora dessa pessoa fazer um check-up no coração? A gente orienta, né? A partir de 18 anos a gente orienta fazer porque o check-up,
Porque, assim, as doenças crônicas, né, como colesterol alto, pressão arterial, não dá sintomas. E a maneira de diagnosticar é durante o check-up, para avaliar ali se tem a doença e se tiver, a gente vai tratar para que não apareça futuramente complicações. Que exames são esses? O que eu posso pedir para o meu médico? Às vezes eu vou num clínico geral que já me acompanha, o que eu posso pedir? Ele vai desde o exame físico, né, para ver, até avaliar a questão do sinal de Frank, aferir a pressão arterial, coletar a história para ver se tem ali algum parente que tenha tido algum evento. A orientação, né, então faz parte da consulta, o exame, o exame físico, a orientação. E vai estar solicitando ali do check-up, às vezes, um eletrocardiograma, dependendo do risco. Se sente alguma coisa, vai para o teste de aumento, mas geralmente, pelo menos, o colesterol e a glicose vai estar solicitando. Perfeito. Entra ali no check-up. Perfeito. Agora, doutor, no caso do Henrique Madeirite, tem outra coisa que chama a atenção, muita gente comentou, o cara bebia cerveja ali todo dia, ou pelo menos 1, 2, 3 vezes na semana. Consumo de álcool, ele pode contribuir? Sim, a gente tinha isso, e até uma questão, é um mito, que qualquer quantidade de bebida alcoólica fazia bem para o coração, né? Isso caiu de terra. O pessoal fala do vinho, tomar um vinhozinho faz bem para o coração. Era uma interpretação de um estudo da década de 90 que se caiu por terra, mas as pessoas ainda levam esse mito por conveniência às vezes. Sim. E não tem dose segura para bebida alcoólica. A gente sabe que a bebida alcoólica, a gente tem uma diretriz nacional de 2025 de hipertensão que mostra que não existe dose segura para a bebida alcoólica. Qualquer dose de bebida alcoólica, ela aumenta o nível de pressão arterial, piora ali a questão do colesterol e pode sim ser um aditivo, né? Igual a pessoa que tem ali, ele tinha um costume de consumir bebida alcoólica, isso é um fator de risco, né? Aumenta a pressão arterial e é um fator de risco. O que a gente orienta é consumir o menor possível, né? Então não existe a dose segura. Se faz uso de bebida alcoólica, tentar diminuir e consumir o menos possível. Se não faz, abstênico, de nenhuma maneira, indicação de iniciar a bebida. E esses pré-treinos, né? Vou falar pré-treino assim, mas tem gente que toma tanta coisa, né? Que faz o exercício físico, mas toma ali o termogênico. A gente até acompanhou recentemente um fisiculturista, né? Que passou mal fazendo ali um nado, né? Uma natação em Itapuã. Cuidado com o que toma também relacionado a essa questão ali de treino, né? Exatamente. Com a alimentação saudável, não precisa suplementar em nada, né? Não precisa suplementar, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, hormônio não precisa ser suplementado. Lembrar que o hormônio também, sendo suplementado, é fator de risco para aumento o risco de infarto, de doenças cardiovasculares. Então, no esporte fisiculturismo, existe até algumas categorias hoje do natural que não fazem uso de anabolizantes, porque o anabolizante, ele diminui a expectativa de vida, apesar de ser um esporte fisiculturismo, o uso de anabolizante diminui a expectativa de vida do esportista, então é até um contrassenso. Então, não fazer uso de terapia hormonal, de reposição para fins estéticos, isso é definido pela CFM, Conselho Federal de Medicina, e basta uma dieta saudável. Às vezes vai ter que ajustar mesmo só no macronutrientes, por exemplo, consumir mais proteína, carboidrato, mais proteína, gordura, mas adequar a dieta com atividade física, né, é o tripé saudável, né? Ali a pessoa que faz atividade física, alimenta saudável e cuida do estresse. A gente consegue fazer tudo isso aí de uma maneira só, né? Ter um hábito de vida. E esse é o tripé da qualidade de vida saudável. Perfeito, doutor. Deixa eu só ler aqui umas 2 perguntas que chegaram. Patrícia Menezes, ela é de Serra Sede. Ela perguntou o seguinte: mulher também tem infarto fulminante ou isso é mais comum em homem? Obrigada pela participação, Patrícia. A mulher tem, como falei, né? A partir da menopausa, ali, dependendo de 40, 45 anos, a mulher iguala o risco de ter infarto que o homem, tá? E tem até uma peculiaridade, porque é uma característica da mulher, que os vasos da mulher eles são menos calibrosos que do homem. Então, às vezes, o infarto, né, às vezes tem maiores complicadores até que o homem. Então, os cuidados também devem ser tomados da mesma maneira, né, de cuidar do colesterol, da mesma maneira do homem também.
Carlos Henrique Pimentel, ele é de Jardim Camburi. Ele quer saber, doutor, os exames que você falou que a gente tem que solicitar, com qual frequência? Uma vez ao ano ou mais vezes durante o ano? Obrigada, Carlos. Depende se o paciente já tem doença crônica, se já está tratando, por exemplo, já tem um colesterol que não está atingindo o alvo. De maneira geral, se for check-up, não tem diagnosticada nenhuma doença até aquele momento e está com as taxas controladas, uma vez ao ano. Mas se já tem, depende, porque às vezes o paciente vai, ele está com as taxas bem descontroladas, né, pressão descontrolada, ele precisa ter mais de uma visita ao ano para o médico até conseguir ajustar, né, os medicamentos, estilo de vida. Às vezes é mais necessário mais de uma vez. Não existe muito a regra aí não. Se a pessoa está controlada, uma vez ao ano pelo menos. Perfeito. Maria Aparecida, de Itapuã. Doutor, eu tenho essa dobrinha na orelha, mas nunca senti dor no peito. Mesmo assim, eu devo investigar? Obrigada, Maria. É ideal, como falei, né? Às vezes a dor no peito, lá o infarto é o último da cascata da doença. Às vezes ela tem já um grau de colesterol alto, que deve sim fazer, eu acho que ela é a orientação de procurar sim o atendimento médico, não precisa ser de urgência aí um médico de rotina, para estar fazendo os exames, principalmente dosando colesterol, para ver se não é um colesterol alto que já tem ali uma alteração da microvasculatura da periférica da orelha que apresenta esse sinal. Perfeito. Luciana, ela só não colocou o bairro dela, ela falou que ela é de Vitória. Luciana Torres. O senhor falou até dessa questão da ansiedade, é justamente a pergunta dela. Ansiedade e estresse podem provocar infarto ou isso é exagero do pessoal? Isso contribui de maneira significativa e é uma das coisas mais difíceis de controlar. Né? Verdade. A gente orienta a fazer algumas coisas que você tem o ganho duplo, por exemplo. A atividade física, ela controla o estresse. Então, você diminui o risco cardiovascular, diminui o estresse. E se você juntar com a alimentação, e aí vai adequando tudo. Geralmente, quando faz atividade física, a alimentação boa, adequa o sono. E isso tudo ajuda, né? Eu falo com um ciclo vicioso do bem. Se não fizer, existe um ciclo vicioso do mal aí, que é dormir mal, alimentar mal, né? Ter o estresse. Então, essas coisas contribuem muito para a doença cardiovascular. Uma coisa puxa a outra. Obrigada, Luciana, pela sua pergunta. Nosso tempo acabou. A gente conversou com o doutor Diogo Barreto, médico, cardiologista do Hospital Evangélico de Vila Velha. Doutor, obrigada aí pelos esclarecimentos. Eu agradeço o convite.